Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Oi Parcial Entrevista. No programa de hoje recebemos um convidado de destaque nacional quando o assunto é meio ambiente. Trata-se do professor e pesquisador Leonardo Soares, atual vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão, referência em temas ambientais e professor respeitado na comunidade científica. Ele tem se dedicado ao estudo dos impactos ambientais e sociais que afetam diariamente a vida dos maranhenses, como poluição das praias, dos rios e mares, as mudanças climáticas e seus efeitos sobre as comunidades vulneráveis. Leonardo, seja muito bem-vindo. Aqui é uma casa onde a palavra, as ideias e os fatos se convergem em uma boa conversa. E para começar, eu vou logo te perguntando como é que o Maranhão pode se inserir de forma mais ativa nesse esforço global da preservação do meio ambiente. A gente mora num estado e a gente tem também aqui a ilha de São Luís, que também está nesse mapa de risco, porque a gente percebe hoje que o meio ambiente está ameaçado de todas as formas. Eu queria que você fizesse suas primeiras considerações e respondesse a nossa pergunta. Um grande abraço, meu amigo Samartoni, abraço aí aos nossos telespectadores e ouvintes aqui do Imparcial, um grande jornal do estado do Maranhão, e sempre um prazer poder estar trazendo informação e dialogando aqui com a sociedade. Exatamente. Então, Samartoni, a gente está entrando na Semana de Meio Ambiente, e é uma semana que desde 1972 a gente faz uma profunda reflexão do que queremos, o que podemos fazer e para onde estamos indo. Nesse mês de junho de 2025, ele prevê-se como um mês bastante acalorado, em função do que aconteceu em maio. O debate ambiental nacional e internacional ele foi muito acalorado, e o Maranhão está no centro disso. Então, nossos ecossistemas, sim, estão pressionados, nossas taxas de desmatamento estão entre as maiores do Brasil, nós somos um estado que tem índices de saneamento ainda incipientes, muitos conflitos agrários, conflitos no campo, e um uso ainda sem controle dos nossos ecossistemas. Então, a gente precisa avançar em vários quesitos, como um Estado que conserva e que preserva o seu meio ambiente. E professor, o senhor que lida com essas questões diariamente, e tanto dentro da sala de aula como fora dela, e também dentro dos seus estudos, que tipo de apontamentos a gente pode vislumbrar, eu digo, dentro dessa realidade aqui do Maranhão, para amenizar, atenuar pelo menos, se não acabar, pelo menos atenuar, amenizar esses impactos ambientais que estão aflorando aí em determinados segmentos, nos nossos rios, nas nossas florestas. A gente sabe que a gente tem uma costa maranhense muito grande e que precisa de uma legislação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de que tipo de ações o seu olhar como pesquisador pode contribuir para que a gente tenha um entendimento melhor e uma política mais de salvaguarda do nosso meio ambiente aqui no estado. Nós podemos dividir por eixo para ficar mais fácil aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Samartoni, resíduo e saneamento. O Maranhão precisa urgentemente acabar com os lixões. Precisamos ampliar nossa rede de coleta de esgoto e nosso sistema de tratamento. São Luís coleta um pouco mais da metade do esgoto que produz e trata do que coleta, segundo os dados oficiais, algo em torno de 16 a 17%. Isso é muito pouco. O que isso repercute? Por exemplo, a curto prazo, na balneabilidade das nossas praias. Então, o último mês, todas as praias, daquelas que são monitoradas, estão impróprias para banho. Por quê? Porque tem esgoto chegando na praia. Se a gente falar de resíduo, lixo, todas as nossas praias estão contaminadas com plástico e microplástico. Eu estou orientando uma tese de doutoramento no Rio Itapecuru, que eu posso afirmar para você categoricamente, o Rio Itapecuru recebe esgoto de Colinas, lá
no seu alto curso, quando ele vira o rio Itapecuru, porque ele é em Colinas, que tem uma confluência do rio Itapecuruzinho com o rio Apecartas, e ali ele ganha a nomenclatura de rio Itapecuru. Até Rosário ele recebe esgoto, ele recebe resíduos sólidos, lixo. Então, esse é um dos grandes eixos. E é o Itapecuru que abastece a ilha. Boa parte da água ilha é captada lá em Italuís e é tratada e chega da forma que chega na casa do cidadão ludovicense. 2. Segundo eixo, desmatamento. O Maranhão vem batendo os recordes dos índices de desmatamento no Brasil, né? Sempre algum município do Maranhão está entre aqueles que mais desmatou. Lógico que existe uma pressão muito grande do agronegócio sobre o nosso cerrado, sobre a Amazônia também. Então, o Maranhão, de forma paralela, é um dos poucos estados no Brasil que tem atualizado o seu zonamento ecológico econômico. O que é isso? É um instrumento de gestão territorial dos biomas de floresta que busca indicar quais áreas são passíveis ao desenvolvimento do agronegócio e à proteção ambiental. Então é só colocar na prática o que o Estado já fez do ponto de vista do seu planejamento. Mas, infelizmente, os setores governamentais, os próprios setores governamentais não convergem a energia, não canalizam a energia para fazer a gestão do território de forma adequada. Se a gente for discutir litoral, o Maranhão tem o maior litoral do Brasil. O pessoal vai dizer, não, é a Bahia. Eu digo, não, é o Maranhão, porque quando a gente considera as reentrâncias maranhenses, que são as rias, os recortes que tem no nosso litoral, que vai de Alcântara, pegando Turiaçu, né, e toda a região ocidental do nosso estado, até lá o Rio Gurupi, na fronteira com o Pará, é o maior litoral do Brasil. Se a gente considerar o que a gente chama das rias, os recortes das reentrâncias. Em linha reta é o segundo, a gente perde para a Bahia. Então a gente tem um potencial gigantesco de turismo, de pesca, de recursos naturais, de desenvolvimento de atividades produtivas, como, por exemplo, a aquicultura, a agroindústria do marisco, a atividade portuária. E, infelizmente, tirando São Luís, os outros municípios também estão entre os piores em relação ao desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente não tem uma política costeira eficiente, o poder público não tem um olhar para o desenvolvimento das cadeias produtivas desses espaços. Nossos recursos hídricos, o agronegócio utiliza a água nos pivôs central para irrigar e o instrumento da cobrança do recurso hídrico não é implantada. E esse recurso era um recurso que poderia estar sendo reinvestido na proteção ambiental, na melhoria da qualidade de vida das comunidades. Então, a gente tem uma série de demandas ambientais e também demandas que são setoriais, mas que diretamente se relacionam com a condição ambiental do território, que precisam ser alavancadas para que o meio ambiente ele não pode ser olhado como algo que, como tem sido visto aí nas últimas 2, 3 semanas, algo que cria um empecilho ao desenvolvimento. Não, o meio ambiente ele faz parte do processo de desenvolvimento. Se a gente se desmatar, se acabar com a biodiversidade, não vai haver desenvolvimento, porque teremos processos erosivos, o tempo vai mudar, a polinização vai diminuir, então há uma série de consequências. O que os nossos gestores precisam entender é que é necessário a gente sempre buscar um equilíbrio para desenvolver as cadeias produtivas, as N cadeias produtivas, e também garantir a proteção aos ecossistemas. E o senhor, de que forma o senhor imagina, já que o senhor faz parte de uma instituição dentro que colabora muito com o estudo, com a pesquisa, que é a Universidade Federal do Maranhão, de que forma a academia ela pode pegar e estreitar esse diálogo com esses entes que são fundamentais para essa preservação que a gente tanto busca, para esse entendimento de diálogos
não só com o setor privado, mas não só com o setor institucional, não só com o setor político, porque a gente percebe que também tudo passa por uma questão também política, por conta das leis, por conta dos decretos, por conta do diálogo que existe entre as próprias bancadas na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal, que legislam essa questão também. Então, eu queria saber de que forma a academia tem estreitado esse diálogo para contribuir nesse processo. Perfeito. Primeiro, dizer que a universidade não pode se furtar da sua responsabilidade nesse debate de equilíbrio ambiental. Então, o primeiro eixo nosso é a formação. A gente precisa formar pessoas bem formadas e que tenham essa capacidade de enxergar a necessidade de desenvolver equilíbrio entre a economia e o ambiente. Segundo, pesquisa e extensão, que são também pilares centrais do desenvolvimento da universidade, gerando tecnologia, gerando patentes, gerando produtos e protocolos para melhor equilibrar também essa equação. E terceiro, a universidade precisa estar no centro desses debates, se posicionando em relação às legislações, participando dos conselhos municipais, assessorando políticos, assessorando secretarias, desenvolvendo projetos de ponta que possam esses projetos repercutir na qualidade de vida das pessoas ou no desenvolvimento de políticas públicas que buscam justamente esse equilíbrio. Então, a universidade ela é um catalisador desse processo. Nessa última semana, é interessante, né? Como eu falei no início, a polarização ambiental no Brasil ela está bem acalorada. E é o que eu tenho pregado muito. Gente, a gente precisa de equilíbrio. Não dá para... A ministra acabou de ser atacada em pleno Senado aí, pelos nossos representantes, pelo que o povo elegeu de uma forma assim, desrespeitosa, por estar defendendo uma lei que vai de encontro a essa lei que pode colocar em risco vários ecossistemas, porque afrouxa determinadas situações, como a falta de um estudo de impacto social, ambiental, de patrimonialidade, de comunidades resistentes, porque bastava apenas uma caneta e não precisava um aprofundamento. E aí o senhor está me colocando isso. Perfeito. Isso é muito preocupante, professor. Muito. Todo movimento ambientalista está preocupado. O licenciamento tem problemas? Tem, como várias outras questões no Brasil. Flexibilizar é a solução? Não. Então, o que a gente esperava do Congresso? Um amplo debate para se criar instrumentos mais eficientes de licenciamento, instrumentos mais inteligentes de fiscalização, instrumentos mais equilibrados de quebra do processo de burocracia. Isso não significa flexibilização. Então, uma flexibilização acentuada, como essa que pretende, trazendo instrumentos como autodeclaração ou sonegando a opinião de órgãos estratégicos como o ICMBio, o IFAM, que fazem parte desse sistema de licenciamento. Então, afrouxar não é solução. A gente sabe que, mesmo com todo o regramento que existe dentro de um processo de licenciamento ambiental, considerando o arcabouço jurídico, a doutrina ambiental, muita gente, muitos empreendedores não respeitam. Então, imagina se houver uma flexibilização onde essa fiscalização, onde esse controle ele vai ser reduzido. A hipótese é que nossos problemas ambientais e os conflitos em função desses problemas ambientais sejam ampliados. Então, realmente, está sendo desconstruído um arcabouço jurídico que está sendo construído há 40 anos no Brasil. Samartoni, eu estava falando hoje de manhã para um aluno, quando nós estávamos dialogando sobre isso. Sim. A política que regula o licenciamento ambiental do Brasil nasceu na ditadura, em 1981. É a Resolução 0186, que cria, pós-criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, em 71.
Ou seja, precisa... Na ditadura. Depois, desculpa, em 81, em 86 se promulgou a Política Nacional de Meio Ambiente. E em 88 esse direito da proteção ambiental foi constitucionalizado por meio da publicação da Constituição e do artigo 225, que versa sobre a proteção do meio ambiente. Então, de 88 a atual, em determinados momentos, a legislação ambiental foi se moldando, né, à realidade brasileira. Ou seja, é muito recente, é muito jovem, muito presente ainda. Precisa avançar, sem dúvida. E o senhor acredita que com o advento da tecnologia, com essas mudanças que o próprio planeta está passando, a gente percebe, por exemplo, professor, que há uma preocupação muito maior, principalmente não só aqui no Brasil, mas também no exterior, quando acontece uma catástrofe relacionada a questões ambientais. Eu vou citar no Brasil como o caso de Mariana, agora, do ano passado, a questão do Rio Grande do Sul ter ficado debaixo d'água. Amazônia, seca, e agora já está cheia. Agora já está cheia. As nossas matas que estão aí pegando fogo. E outros ecossistemas que estão ameaçados. E aí eu lhe pergunto, de que forma, professor, nós, enquanto população, enquanto agentes sociais, pode estar interferindo de certa forma para contribuir para que isso não aconteça? É complexo, então a gente precisa... Assim, o senhor acha que a população está preparada para esse tipo de conscientização? Hoje eu acredito que a forma como a informação ela é melhor disseminada, a população tem ciência do que está acontecendo no país. O que há é um forte debate, uma polarização. Eu acredito que determinadas pessoas condenam a atuação do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e Meio Ambiente, o IBAMA, que é uma das instituições... O ICMBio também. O ICMBio também, que é mais novo. São instituições que são pilares centrais do sistema de proteção ambiental do Brasil, dotadas de servidores públicos, que têm fé pública e que lutam arduamente pela proteção ambiental. Então, está tendo uma verdadeira condenação da atuação dessas pessoas sobre uma retórica de travamento de processos nacionais. São construção de narrativas contrárias ao para que a legislação ela continue sendo preservada nesse sentido de proteção mesmo. São conjunturas, né? A gente não pode dizer que o Brasil não está se desenvolvendo da forma que deveria ser por travas de um órgão público que é dotado de fé pública e que o objeto dele é a avaliação e a preservação do meio ambiente, que é o IBAMA. O IBAMA é um órgão sério. Quantas ações de combate a garimpo, de combate a desmatamento, de combate ao latifúndio sobre latifúndio sobre as terras de comunidades tradicionais, o IBAMA, o ICMBio, o IFAM não atuou ao longo da sua história. Então, criou-se uma narrativa como se esses órgãos que tivessem travando um suposto desenvolvimento do Brasil. Não. Se o Brasil optar por elaborar os seus projetos estratégicos, considerando as características geoambientais, considerando suas características socioeconômicas, usando um instrumento que a Marina tem dito muito, de avaliação ambiental estratégica, que põe as pessoas da sociedade no centro desse debate, no que a gente chama de governança, esses projetos podem andar tranquilamente. É muito fácil dizer que o país é contra um projeto X ou um projeto Y. Não. O país, o IBAMA é a favor dos projetos, mas há um debate, há uma cobrança, sim, de que as exigências ambientais que estão postas aí desde a ditadura sejam cumpridas em um processo de licenciamento e que essas exigências servem para proteger e para equilibrar o uso do ambiente. Agora, lógico, se um agente público dotado de fé pública está agindo
fora das suas atribuições de competência. Se um agente público está agindo de má fé, se um agente público estiver forjando avaliações ambientais, ele tem que ser cobrado, afastado e responder Criminalmente, né? administrativamente sobre a sua conduta como um agente público. Mas isso não é a realidade. Nós seguimos um regramento jurídico muito sólido, temos responsabilidade. Então, eu acho que o caminho é esse, é um caminho do equilíbrio. É um caminho do equilíbrio, onde, sim, o centro da proteção ambiental, o centro do desenvolvimento, eles podem caminhar juntos, de forma equilibrada, de forma monitorada e de forma também a atender os diversos interesses, não só o interesse do capital, porque o interesse do capital, do grande capital, do empresariado, ele não pode se sobrepor ao interesse de uma comunidade tradicional, de uma comunidade indígena, de um município pequeno. Então, tem que haver sempre um olhar para buscar esse equilíbrio. Professor, eu quero avançar aqui com o senhor, porque a gente está sabendo que agora está surgindo a rede PRQ Litoral, que surge como uma articulação importante entre os estados do Nordeste e da Amazônia Legal. Qual é o papel do Maranhão dentro dessa rede e o que podemos esperar sobre essas ações práticas no curto e médio prazo? Primeiro, eu queria que o senhor, assim, antes de responder isso aqui, o que significa essa rede PRQ litoral e de que forma ela vai impactar a gente? Isso, pró-litoral. Pró-litoral. PRO, litoral. Pró-litoral. Pró-litoral é um projeto de desenvolvimento articulado pela Universidade Federal do Maranhão, pelo mestrado e doutorado em desenvolvimento e meio ambiente, o qual eu estou coordenador, que o próprio nome já sugere, né? Pró-litoral. Para o desenvolvimento do litoral. Então, a nossa intenção é desenvolver uma rede de ações de pesquisa, de extensão, de desenvolvimento tecnológico, articulado com um conjunto de atores. Então, a gente já nasce gigante, nasce aí com pesquisador da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Piauí, Instituto Federal do Maranhão, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Amapá, Universidade Estadual do Amazonas, tudo tem pesquisador de todas as instituições. Ou seja, o Nordeste presente. Todo o litoral, o que a gente chama setentrional e amazônico, que vem lá de Natal até Oiapoque, tem gente. Aí, alinhado a isso, a gente tem já uma universidade colombiana, a Universidade de La Cuenca, que é uma universidade que trabalha muito questões tradicionais, uma do Chile, que é a Universidade de La Frontera, e um grupo da Espanha que a gente está aproximando, da Universidade de Alicante. E uma rede de pesquisadores, eu ainda não parei para calcular quantos tem, mas já deve ter uns 50 pesquisadores que dialogam os mesmos assuntos, e a intenção é verificar como que esses pesquisadores, considerando as diferentes peculiaridades do litoral, podem propor soluções para o desenvolvimento de cadeias produtivas, para a formação das comunidades, para a avaliação integrada dos impactos ambientais, realizar grandes eventos, concorrer a editais conjuntamente. Então, isso que a gente está fazendo agora, Samartoni, criando novas redes, e aí voltada para o litoral, essa é a primeira grande rede que engloba a UFMA como liderança em um debate litoral do Brasil, não tem isso aqui no Norte e Nordeste, nesse nosso eixo, que a gente chama de litoral setentrional. O eixo Sudeste, o eixo Sul, já faz há décadas. Então, quando a gente consegue concatenar diferentes instituições, diferentes pesquisadores, ligar essas pessoas por meio de um objetivo comum, que é desenvolver projetos para o litoral, a gente consegue espaço para dialogar com o Ministério do Meio Ambiente, dialogar com o Ministério da Cidade, financiamento de projetos estruturantes. Então, o Pró-Litoral ele surge com essa perspectiva e ele está sendo muito bem recepcionado pela sua organização metodológica e institucional, e a gente espera que essa rede cresça e que nós consigamos recursos para ampliar as parcerias e, de fato, né, desenvolver projetos para melhorar a vida da qualidade das pessoas que estão
né, nesse ambiente que a gente chama de litoral, de zona costeira. Professor, este ano a Política Nacional de Gerenciamento Costeiro completa 37 anos. Como é que o senhor avalia os avanços e os desafios desde a sua sanção na Constituição de 88 até os dias atuais, até hoje? Como é que Avalio, o Brasil tem assim 8.500 quilômetros de litoral. Lá do Rio Grande do Sul até 8.500, né? É um continente. Então nós temos, nesses 37 anos, Samartoni, assimetrias espaciais, o eixo sul, sudeste principalmente, bem mais desenvolvido. Alguns setores do nordeste conseguiram se desenvolver bem em função do litoral. Olha o litoral do Ceará, do ponto de vista do turismo. O litoral de Pernambuco, do ponto de vista do turismo. A Bahia agora também, o Rio Grande do Norte. Então, o Maranhão, com belezas muito mais elevadas, ficou para trás do ponto de vista do uso do litoral para o desenvolvimento econômico, também, sem dúvida. Então, a gente tem essas assimetrias espaciais, temos assimetrias temporais. Em determinados momentos, a política para o litoral do Brasil ela foi mais forte, em determinados momentos ela recuou bastante. Agora, por exemplo, tem um debate muito interessante, que é o debate da margem equatorial, da exploração da margem equatorial. Então, isso vem de frente à política do litoral do Brasil. Do ponto de vista dos marcos regulatórios, o Maranhão está muito atrasado. Nosso litoral não é regido por nenhuma legislação. Não temos um plano estadual de gerenciamento costeiro. Essa obrigação ela surge em 1988. Um plano estadual de gerenciamento costeiro para desenvolver as políticas. Não temos, o Maranhão não dispõe. Eu lembro que o senhor fez uma audiência pública na Câmara Municipal daqui de São Luís, colocando essa preocupação, principalmente com relação ao nosso litoral maranhense, por conta que a gente tem o Porto de Itaqui, que recebe um grande fluxo de navios de bandeiras de diversos países e precisa de uma legislação ambiental que se aproxime mais dessa realidade. Eu queria saber de que forma está acontecendo esse olhar e esse diálogo para que as pessoas tivessem um entendimento maior, porque a gente vive numa ilha. E se houver Deus me livre, um acidente ambiental, seja no mar ou seja por terra, porque a gente tem aqui empresas que trabalham com minérios, trabalham com determinados produtos, a gente está ameaçado. São Antônio, eu vou te dar... Fora a qualidade do ar que está sendo questionada. Está em debate. Então, assim, eu queria que o senhor pudesse, pelo menos, dimensionar para que as pessoas... Não é só por conta da questão da Semana do Meio Ambiente, porque todo dia é o Dia do Meio Ambiente, porque a gente é natureza também. Samartoni, um exercício simulado de um acidente com data marcada e hora marcada para acontecer. Eu tenho informação que as empresas batem cabeça. Simulados. De quem vai fazer o quê, quem vai fazer a ação X, quem vai ligar para Y, para Z. Simulado. Imagina se de fato, né, acontecer. Como vira e mexe, já bateu na trave aí um navio que encalha, outro que perfura, e graças a Deus nunca teve um acidente de grandes proporções, né, aqui na nossa Bahia. 2, é só ver o que aconteceu em Estreito. O caminhão está lá com milhões de toneladas de pesticidas no fundo do rio. Não consegue tirar. Não temos informação do monitoramento, pelo menos informações públicas. Ninguém sabe se está vazando, se não está vazando, se está contaminado, se não está contaminado. Não há um debate profundo sobre isso. Isso é uma coisa que fica fechada, de escala pequena, de 2 caminhões. Imagina um navio como teve em 2020, que até hoje ninguém sabe de onde veio aquele óleo, ninguém sabia o que fazer, e que graças a Deus não deixou grandes consequências no Brasil. No litoral brasileiro todo, daqui do Maranhão. Brasil todo batendo cabeça com aquilo. Então, as praias lá de Florianópolis. O que aconteceu em Mariana. Então, nós não estamos preparados para as emergências ambientais. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, a Amazônia, é porque não se divulga como se deveria divulgar. As pessoas ficam ilhadas por ausência de água todo ano hoje na Amazônia. Os ciclos anuais de cheia
e de seca, eles estão cada vez mais diferentes e mais incertos. Então, chove muito ou a seca muito. Então, há um cenário bem evidente de que o ambiente está mudando as suas características. E aí é o que a gente hoje, né, está debatendo aqui, o que o mundo está cobrando, e que qualificou recentemente como uma justiça climática. Então, o que é a justiça climática? É basicamente isso. A gente tem um olhar para aquelas pessoas mais desfavorecidas, um olhar para as pessoas que estão em regiões suscetíveis a alagamento, a áreas de risco, pessoas que estão em zonas mais desprovidas de infraestrutura básica para sobreviver. O senhor acha que com a vinda da COP30 para o Brasil, dentro da Amazônia, sendo que a gente também, nós aqui do Maranhão, que fazemos parte da Amazônia Legal, e os outros estados que compõem essa região, vai haver uma conscientização maior sobre esse nosso bem maior, que é a natureza, é a Amazônia, é o nosso ecossistema, já que a gente vai estar com entes internacionais das mais diversas, sabe, trânsitos diferentes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A COP é um grande evento internacional, né? Já Será é a que vai só 30ª ser mais edição, um evento e vai passar onde vai ser feito um novo acordo climático. Então, o mundo não atingiu as metas globais de redução de efeito dos gases, né, de efeito estufa. Não há uma perspectiva disso dos próximos 50 ou 100 anos. Não sejamos enganados. O mundo ainda precisa queimar muito petróleo. Nós não temos ainda suficiência de energia renovável. E esse debate ainda está no centro, né, dessa discussão. Então, também não podemos dizer, não queime mais, porque não tem como não queimar mais. A gente ainda precisa da matriz de petróleo e vai precisar por um longo período de tempo para fazer essa transformação ecológica. Mas as consequências disso, elas também só tendem a se acentuar, só tendem a ser ampliadas. Então, precisamos entender que a gente vai precisar cada vez mais desenvolver tecnologia para enfrentar as crises, enfrentar os processos de impactos que podem assolar uma comunidade, como, por exemplo, as inundações, as cheias, os deslizamentos. Então, a tendência são esses fenômenos serem ampliados. E, consequentemente, a gente vai precisar de mais recursos para remediar. E tem sempre um jargão, né, que a gente usa bastante. É sempre muito mais caro remediar do que evitar. Professor, a gente já está chegando aqui no final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu só queria que o senhor falasse um pouquinho, porque eu acho que é de interesse público isso aqui que eu vou abordar, já terminando aqui, sobre a criação do doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, que é coordenado pelo senhor na Universidade Federal do Maranhão e que marca um novo momento também para os estudos ambientais do Estado. De que forma esse doutorado vai contribuir para toda essa conversa que também a gente, de alguma forma, também está colocando aqui, para que as pessoas tenham essa consciência maior e, na prática, essa formação dessas pessoas que estão saindo do mestrado, que vão ter uma visão maior, um aprofundamento maior sobre essas questões, pode contribuir para a nossa legislação, para o nosso meio ambiente, para a academia, para o nosso entendimento enquanto ser humano e natureza. Muito bem, eu sou apenas professor fundador, ainda não sou coordenador. Um dia, quem sabe, serei o coordenador, com muita honra, desse doutorado, até porque eu fiz o doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Então, veja só, eu saí do Maranhão para fazer o doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. E hoje, os nossos maranhenses têm a opção de fazer na nossa universidade, na UFMA, o doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Então, sem dúvida nenhuma, conseguirmos ofertar esse curso, e para você ofertar um curso desse, você sabe, Samartoni, é todo um histórico de construção, de formação, de infraestrutura e de condições para atender as exigências
né, que os órgãos, que a CAPES determina. Então a gente conseguiu todo um critério, né? Todo um critério em 2022, a gente conseguiu essa aprovação. Então já temos 2 turmas, já temos 30 doutorandos em desenvolvimento do meio ambiente do Maranhão e vai entrar a 3ª turma, provavelmente mais 12 e a 4ª turma. Então, quando a gente fechar o ciclo, nós teremos aproximadamente 50 pessoas especialista aí, né? Se doutorando em questões diversas, transversais da pauta ambiental na nossa universidade, gerando conhecimento científico, pesquisa, se formando, ampliando sua capacidade crítica de enxergar os diversos problemas que existem entre a sociedade e a natureza para propor soluções. Então, sem dúvida nenhuma, esse doutorado ele enriquece muito a Universidade Federal do Maranhão. Além do Prodema, a gente tem outros programas de pós-graduação com a interface em questões ambientais, como o Bionorte, o Renorbio. Temos também uma diversidade de mestrados. Então, você que está nos ouvindo e que quer fazer um mestrado, o portfólio da universidade ele é muito amplo e permite várias possibilidades de você voltar para a nossa instituição e fazer um curso de pós-graduação, primeiro em nível de mestrado, e se tiver aptidão com mergulhar no doutorado, a questão acadêmica, científica, for curioso, quiser ampliar a sua formação, pode depois também verticalizar e tentar um doutorado. Hoje isso é uma realidade mais real para o maranhense. Se a gente voltar aí 20 anos, 30 anos, tinha que sair do eixo Nordeste para ir buscar um curso de pós-graduação, né? Nossos professores fizeram doutorado em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas, e hoje a gente tem possibilidade de formar pessoas com alto nível na nossa universidade. Então isso faz parte também do nosso processo de crescimento. Professor Leonardo Soares, eu peço agora para o senhor fazer suas considerações. A gente sabe que está na Semana do Meio Ambiente. Muito obrigado de antemão por ter esclarecido diversos pontos, diversos olhares sobre essa temática, que ela é ampla, que ela é gigante, que precisa de um olhar mais sensível e também de um olhar mais sério e contundente para que a gente futuramente não, se reclame ou então venha se arrepender de não ter feito algo que poderia ter sido feito antes. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, primeiro, ao Imparcial, pelo espaço. Obrigado, Samartoni, pela entrevista. E dizer para a população, para as pessoas que estão nos assistindo, que o debate ambiental ele é, sim, um debate muito sério, ele é muito sensível e que nós precisamos de equilíbrio da natureza com o ambiente e nossas atividades econômicas, porque sem esse equilíbrio é mais calor, é mais ausência de água, são mais doenças respiratórias, doenças de veiculação hídrica. A pobreza está relacionada com isso também. Então, não acreditem muito nos discursos sensacionalistas, nem para um lado, nem para o outro. Há um caminho central, que é um caminho que busca, sim, equilibrar desenvolvimento e também proteção da natureza. Isso é possível, tem vários modelos no mundo e no Brasil. Basta a gente, tomar nossas decisões com base em documentos estratégicos, avaliações ambientais integradas e com a dimensão de que, sim, natureza e ambiente são bens inalienáveis em relação à sua relação direta. Então, é indissociável as questões da sociedade com as questões da natureza. Elas caminham juntas e uma depende diretamente da outra. Professor, muito obrigado mais uma vez. O Imparcial Entrevista fica por aqui e até uma próxima oportunidade.